No vídeo 6, falamos das ciências, 4 ou 5 ciências que não comprovam a teoria da evolução, inclusive a biologia. E nesse vídeo de hoje, que é o 7º, vamos estar falando da criação por Deus comprovada pela ciência. Então vamos mostrar por que a ciência comprova a criação por Deus. Deus sabia que Adão iria desobedecer, mas ao mesmo tempo Deus sabia também que outros descendentes de Adão iriam obedecer e iriam ser fiel e não iriam trair a Deus. Da mesma forma que os anjos, né? Quando Deus criou os anjos, ele sabia que alguns poderiam traí-lo e desobedecê-lo, como foi o caso de Lúcifer, mas não foram todos que traíram. Existem anjos que não traíram e não desobedeceram a Deus. Agora, quanto a Adão, Deus sabia que Adão e Eva poderiam desobedecê-lo. Mas, ao mesmo tempo, Deus também sabia que da descendência de Adão e de Eva iria nascer pessoas inteligentes e pessoas obedientes a ele, como foi o caso de Noé, como foi o caso de Abraão, Davi, Daniel e seus amigos, e da própria descendência de Abraão, da própria descendência de Adão. Deus sabia que nasceria um, que foi Jesus, que foi obediente mesmo passando por uma situação de morte, né? Então, da mesma forma que o diabo tentou Eva e tentou Adão, da mesma forma também o diabo tentou Jesus, mas só que Jesus veio da descendência de Adão. Se Deus não tivesse criado o homem, não tivesse criado Adão, não viria a descendência que foi obediente. Então, por causa da obediência e por causa da fidelidade dos que são obedientes e fiéis a Deus, valeu a pena Deus ter criado o homem, mesmo sabendo que o homem, alguns iriam desobedecer. Se existe o ateu que desobedece a Deus, que não acredita em Deus, então não teria valido a pena Deus ter criado o homem se fossem todos ateus. Mas na verdade não são todos ateus, não são todos desobedientes. Tem muitos que são obedientes a Deus. Então, por causa dos que vão ser obedientes, valeu a pena Deus ter criado o homem e a vida na terra. A ciência aprova, a ciência reconhece como verdade ou não reconhece como verdade o que o livro da criação ensina. Porque existem pessoas falando que o ensino da criação por Deus não seria comprovado pela ciência, mas nesse estudo de hoje eu vou mostrar que o que está ensinando lá no livro de Gênesis, que é o livro que fala sobre a criação por Deus, o que está sendo ensinado lá, a ciência comprova. Então vamos entrar na questão sobre o que o livro de Gênesis ensina e se a ciência comprova ou não. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre a criação das espécies. Como diz lá em Gênesis 1, 24 a 25, fala o seguinte: disse Deus, produza a terra seres viventes, cada um conforme a sua espécie. Aí fala que Deus criou o gado, criou os répteis, criou as feras da terra, né? E todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Preste bem atenção nessa frase, conforme as suas espécies. Agora, a pergunta que tem que ser respondida é se a ciência comprova ou não o que está sendo escrito aqui, né? Porque aqui está dizendo que Deus ordenou para que as espécies se reproduzissem, cada uma conforme a sua espécie. Então,
vamos analisar, vamos colocar isso aqui diante da ciência, diante da biologia e testar para ver se a biologia comprova ou não o que está escrito aqui. Porque aqui está dizendo assim, ó, reproduza cada um conforme a sua espécie. A biologia pode provar que os seres vivos se reproduzem cada um conforme a sua espécie? A ciência pode provar ou não pode que a vaca só produz outra vaca, que o cavalo e a égua só reproduz outro cavalo e outra égua de acordo com a sua espécie? A biologia comprova que o cachorro só reproduz outro cachorro? Então, dentro desse contexto, nós podemos provar pela ciência que os métodos de pesquisa científica comprovam que os seres vivos só se reproduzem cada um conforme a sua espécie. Então, nesse primeiro quesito aqui, né, da reprodução das espécies, conforme está no livro de Gênesis 1, 24 a 25, podemos provar que a ciência comprova esse fato aqui. Esse é um ensinamento bíblico que os ateus estão dizendo que a ciência não comprova os ensinos da criação, né? Mas que comprovaria os ensinos da suposta evolução. Eles negam que a ciência não comprova o ensino da criação, mas aqui, como nós vemos aqui, o ensino da criação é que cada um se reproduza conforme a sua espécie. Então a ciência aprova. No livro da criação, houve um acontecimento que aconteceu lá, naquela época, e acontece hoje. Como por exemplo, quando Deus foi acender a luz, ele usou um comando de voz. Deus diz, haja luz, e houve luz. Quer dizer, ele usou um comando de voz para poder acender a luz. Agora eu te pergunto, hoje também a ciência pode usar um comando de voz para acender a luz? A ciência hoje usa comando de voz para fazer alguma coisa acontecer? É claro que sim. Porque demorou 6.000 anos para o homem aprender a fazer o sensor de voz, o sensor de movimento, o sensor de presença, o sensor de calor. Então assim, se Deus usou um comando de voz para acender a luz e hoje o cientista também aprendeu a fazer o comando de voz para acender a luz, então é ciência. O ensino de Deus, né, da criação, o ensino da criação por Deus, pode sim ser testado, experimentado e feito também pelo homem e provado que pode ser ciência. Porque se Deus usou um comando de voz para acender a luz e nós hoje também usamos o comando de voz para acender a luz, está provado que o ensino da criação pode ser testado e pode ser feito pelo homem e portanto, comprovado pela ciência. Aqui está o resultado da sua busca. No tópico 4, aqui nós vamos falar também que a ciência comprova o que está em Gênesis 1, 24. Como nós acabamos de falar, que a ciência só comprova que uma espécie só pode ser gerada por outra espécie, geralmente de acordo com a sua espécie. E também no livro de Gênesis fala que a única espécie que Deus criou com inteligência semelhante à inteligência de Deus foi a espécie humana. Aliás, só essa prova da criação aqui seria suficiente para comprovar que a ciência comprova o ensino da criação. Porque no livro da criação, lá em Gênesis 1:26, Deus está determinando o seguinte, que o homem foi criado com inteligência semelhante à inteligência de Deus. A ciência pode provar que só a espécie humana tem inteligência semelhante à inteligência de Deus? Pode, a ciência pode provar. Não existe nenhuma outra espécie na face da Terra
que faça qualquer coisa semelhante ao que o homem faz. Por quê? Porque aqui está dizendo que Deus só criou a espécie humana semelhante a Deus. Quer dizer, semelhante, com a mesma inteligência, semelhante à inteligência de Deus. O macaco faz alguma coisa semelhante ao que o homem faz? Não faz. O macaco, dizem que ele tem 98% ou do DNA semelhante ao homem. Mas só que ele não faz nenhum por cento daquilo que o homem faz. Quer dizer, a mente criativa dele não evoluiu 98% na mesma proporção da mente do homem. Então não houve evolução. A ciência não comprova que o macaco evoluiu a mente 98%. Mas aqui a ciência comprova que o homem tem inteligência semelhante a de Deus. Por quê? Deus criou o clone, que através de uma costela Deus fez um clone. O homem também, porque é semelhante a Deus, ele vai lá e faz. Então a ciência pode provar que Deus criou só a espécie humana com inteligência semelhante à inteligência de Deus. Porque não existe nenhuma outra espécie que tenha inteligência como a inteligência humana. Então, a inteligência humana semelhante à de Deus é uma prova de que a ciência comprova a criação por Deus, porque o que está escrito lá, a ciência pode comprovar hoje. Então, nesse tópico, eu estou dizendo que a ciência pode provar que só a espécie humana tem inteligência semelhante à inteligência de Deus, exatamente como está escrito aqui no livro de Gênesis 1:26. Então, é ciência. O que está ensinando lá no livro da criação é ciência, porque a ciência pode testar e comprovar. Tem outra coisa que a ciência pode comprovar, é o que diz lá em Gênesis 1:30. Lá em Gênesis 1:30, o ensino da criação está falando que toda ave do céu e todos os répteis da terra e todo animal da terra que foi criado para que uns sirvam de alimento para outros. A ciência pode provar que os animais são para alimento uns dos outros? Pode. Então, se a ciência pode provar que os seres vivos servem de alimento um para os outros, como está escrito aqui na Bíblia, como está escrito aqui no livro da criação, então está provado que a ciência comprova os ensinos da criação. Porque aqui está dizendo que os animais são para alimento. A ciência prova isso? Prova. Por quê? Porque o peixe é para alimento, o gado é para alimento, as ovelhas é para alimento, né? Muitas das aves são para alimento, justamente como está escrito aqui, olha lá, Gênesis 1:30. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, será para mantimento, quer dizer, para alimentação. A ciência prova isso? Prova. Então, o ensino da criação é ciência, e que pode ser ensinado nas escolas. Se pode ser provado que os animais são para alimento, como está escrito em Gênesis 1:30, então o ensino da criação pode sim ser ensinado nas escolas, porque é ciência. Porque a ciência vai lá e testa. Agora, se o que tivesse sendo escrito e ensinado aqui no Gênesis não pudesse ser comprovado pela ciência, aí está certo. Poderia chegar e dizer, não vamos ensinar na escola não, porque está ensinando lá, mas a ciência não comprova. Mas se a ciência comprova que os seres vivos é para alimentação uns dos outros, então é ciência, porque pode ser comprovado. Por quê? Isso aqui é o princípio da cadeia alimentar. Inclusive, a ciência comprova que a cadeia alimentar, se você destruir uma cadeia alimentar de um bioma ou de um ecossistema, aquela cadeia alimentar que ia servir de alimento para outros animais, aí outros animais também vão ser destruídos, vão ser tirados, vão ser exterminados. Por quê? Porque destruiu uma cadeia alimentar. O livro de Gênesis, quando fala que as espécies criadas são para alimento uns dos outros, isso aí está provando que a Bíblia fala a verdade. Porque na Bíblia fala que a cadeia alimentar, ela é formada com
todos os seres vivos ali presentes. Mas se os seres vivos, como está dizendo aqui, ó, são para alimento, e no ensino da criação está falando que os seres vivos são para alimento, então a ciência está provando o ensino da criação, porque lá fala que os seres vivos foram criados uns para alimento dos outros. E justamente a ciência pode provar que é assim. A ciência pode provar que os seres vivos são para alimento uns dos outros. Foram criados lá em Gênesis 1:30. E todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todos os répteis são para mantimento, quer dizer, ou para alimento. A ciência prova isso? Prova. Então, se a ciência pode comprovar que os seres vivos são para alimento uns dos outros, então está provando que o livro da criação é verdade e pode ser ensinado nas escolas. Tem mais outra coisa que a ciência aprova, que está escrito no ensino da criação, e a ciência aprova. Quer dizer, outro ensino da criação que a ciência comprova. Lá em Gênesis 2:5 fala que a semente da terra ainda não havia brotado, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Lá é Gênesis 2:5. Veja como a ciência comprova a Bíblia. Lá está dizendo que ainda não havia brotado, as sementes não havia brotado na terra, porque ainda não havia irrigação, Deus ainda não havia feito chover. A ciência comprova que para a semente nascer, só nasce depois que foi irrigado. Comprova. Sem irrigação, sem chuva, a semente não nasce. E a Bíblia está dizendo aqui também a mesma coisa, que sem irrigar a terra, a semente não nasce. É ciência? É. A ciência comprova, a Bíblia está dizendo a mesma coisa? Tá. Então, o ensino da criação é ciência. Porque aqui está dizendo que as plantas ainda não nasceram, porque Deus não havia feito chover na terra. A ciência comprova isso? Comprova. Só nasce se chover. Se não chover, não nasce. Então, o ensino da criação está falando que para a semente nascer, tem que chover, tem que haver irrigação. A ciência comprova isso. Então, se a ciência comprova, pode ser ensinado na escola. O ensino da criação por Deus está lá em Gênesis 2:5. E ainda fala mais, que Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia o homem para cultivar a terra. Então, a ciência comprova que só pode haver lavoura se tiver um homem lavrando a terra. Não basta você jogar a semente lá e deixar. Se não tiver alguém para lavrar a terra, não acontece, não existe lavoura. Entendeu? Mas aqui eles estão dizendo que isso aqui não é ciência. Aqui está ensinando que se o homem se não tiver uma pessoa para lavrar a terra não produz lavoura. Aqui está ensinando isso. A ciência ensina a mesma coisa. Gênesis 2:5 está falando que não havia o homem para lavrar a terra. Se o homem não lavrar a terra, não existe lavoura. Se o homem não plantar o milho, se o homem não plantar o feijão, se o homem não plantar o arroz, não existe lavoura. É o que está ensinando aqui. Está ensinando que não havia quem plantasse para haver lavoura. Então por isso que a semente não estava produzindo. Mas aí o camarada chega e diz que isso aqui não é ciência. Como que não é ciência se a ciência pode provar? A ciência pode provar que se não tiver o homem, não nasce a lavoura. É o que está ensinando aqui em Gênesis 2:5, a parte B. Mas aí o camarada chega e fala, não, o que está ensinando lá não é ciência. É ciência, rapaz, porque está dizendo o mesmo que a ciência diz. A ciência fala que o homem tem que plantar, tem que colocar semente na terra. Se o homem não fazer a lavoura, não existe lavoura. O que nós comemos hoje, o resultado daquilo que o homem lá no campo produz. É o que está dizendo aqui, que sem o homem para fazer a lavoura, não nasce, não tem lavoura. É o que está dizendo aqui em Gênesis 2:5, a parte B. Porque ainda não existia o homem para lavar a terra. Como é que isso não é ciência? Aí eu fico indignado, porque o que é verdade, eles dizem que é mentira. Mas o que é mentira, eles dizem que é verdade. Você pode negar o que está dizendo aqui? Está falando que não havia homem para regar, para lavrar a terra. Por isso, não havia ainda nascido lavoura na terra. Então você acha então que toda lavoura cresceu,
todas as plantas cresceram sem que o homem pudesse plantar, sem que houvesse alguém para colocar semente. Então, isso não é ciência. Porque a teoria da evolução sugere isso, que tudo aconteceu por acaso, né? Tudo aconteceu por acaso. Mas aqui está dizendo não, está dizendo que a semente não crescia porque Deus não fez chover. É ciência. E a ciência comprova o que está em Gênesis 2:5. Então, o ensino da criação é ciência, porque a ciência pode provar. Também lá no livro da criação, fala que Deus, na hora que Deus foi fazer a cirurgia para retirar a costela de Adão, Deus fez ele dormir um sono profundo. Mas naquela época, quando escreveram aqui o livro da criação, o livro do Gênesis, não existia anestesia geral do ponto de vista humano, assim, na medicina. Só que o mesmo sono profundo que Deus fez em Adão, quando foi tirar a costela de Adão para fazer o clone, que transformou em Eva, aí Deus fez ele um sono profundo da mesma forma que os médicos hoje fazem. Quando eu fui operar do braço que quebrou a mão, que eu caí do telhado, fui tampar as goteiras, aí a tábua escorregou, eu telhado, quebrei a mão, fui para o hospital e lá, quando foi para fazer a operação na mão, o médico me deu uma anestesia geral e eu caí num sono profundo que só fui acordar depois que já tinha colocado platina, depois eu não vi nada. Eu estava no mesmo sono profundo, do mesmo jeito que Deus fez em Adão. Quer dizer, a mesma anestesia geral que Deus fez em Adão, o médico fez em mim também. Se a medicina de hoje pode fazer o mesmo que Deus fez com Adão lá, então o ensino da criação pode ser testado e comprovado, pode ser feito pelo homem, porque o homem foi criado semelhante a Deus, com inteligência parecida com a inteligência de Deus. Então está provado que pode ser feito o que Deus fez em Adão, pode ser feito também hoje no homem, e isto significa que o livro da criação pode ser testado e provado. E se pode ser testado e provado, é ciência. Por quê? A anestesia que Deus deu em Adão para causar o sono profundo é a mesma. É o mesmo processo que dá o sono profundo que hoje também os médicos fazem. Então, o ensino da criação é sim ciência e pode sim ser ensinado nas escolas como ciência. Porque a ciência de Deus é superior. E tem outra coisa que se deve dizer, é o seguinte, que se em apenas 6.000 anos o homem aprendeu a fazer a anestesia geral, o homem aprendeu a fazer, que Deus fez um clone da costela, Deus fez um clone, só que porque a ciência de Deus é superior à nossa ciência, Deus fez um clone e conseguiu transformar aquele clone feminino, de um homem masculino, fazer um clone feminino, mas da mesma espécie humana, entendeu? Assim como o homem aprendeu a fazer anestesia geral, aprendeu a fazer o clone e aprendeu a fazer o comando de voz em 6.000 anos, isto significa que o homem só tem 6.000 anos na Terra. Porque dizem por aí, os evolucionistas, que o homem já vive na Terra há mais de 200.000 anos. Agora vamos fazer aqui uma comparação. Se em 6.000 anos ele já aprendeu a fazer o clone, o comando de voz, a anestesia geral, significa que se ele vivesse há 200.000 anos, ele já teria aprendido a fazer também um clone feminino, como Deus fez, porque a ciência de Deus é superior à do homem, né? Ele já teria também aprendido a fazer o homem do pó da terra, como Deus fez, do barro. Mas como ele é jovem na terra, ele só tem 6.000 anos que existe na terra, não deu tempo ainda dele aprender, porque também Deus não iria permitir, que Deus não permitiu que o homem aprendesse a fazer o homem do pó da terra, porque ele iria aprender a fazer pessoas sem identidade, e aí seria imoral, porque dizem por aí também que o homem já vive na terra há mais de 200.000 anos, mas só produziu ossos, esses ossos que são encontrados nos fósseis,
de crânio, fósseis de ossos humanos. Isso aí só engana os tolos, sabe por quê? Porque se em 6.000 anos os humanos, criados por Deus, já construíram tantas milhares de cidades, tantas tecnologias, avião, é carro, é telefone, é celular, é avião, é nave espacial, em apenas 6.000 anos. Agora, imagine se fosse há 200 mil anos atrás. Não tem condição a pessoa existir na Terra, no globo da Terra, há 200 mil anos. Aí na hora que vai fazer as escavações, como acontece com os arqueólogos, fazem aquelas escavações para ver, aí descobre aqueles fontes históricas antigas, né? Que servem de fonte histórica, mas não encontra casas, não encontra edifícios, não encontra nenhum monumento que tenha sido construído há mais de 6.000 anos para trás. Tudo que a arqueologia encontra é só de 6.000 anos para cá, do ponto de vista de fonte histórica, como prédios, como cidades, algum objeto assim criado pelo homem, objeto que foi feito depois do ferro. Então não tinha como eles criar casas e cidades antes, porque o ferro, que faz a ferramenta para construções, o ferro é o básico, é o elemento básico para as construções, né? Então sem o ferro não tinha como fazer as ferramentas para cortar madeira, para fazer enxada, para fazer facão, para fazer machado. Então não tinha como fazer. O ferro só foi inventado, só foi fabricado entre 4 e 5 mil anos. Com essa inteligência que nós temos, não tem cabimento dizer que o homem já teria existido na Terra há mais de 200 mil anos, sendo que não construiu nada. Não construiu cidade, casa, carro, nada. A ciência comprova o ensino da criação, porque o ensino da criação pode ser feito pelo próprio homem, porque o homem tem a inteligência semelhante à de Deus, enquanto que o gorila não faz nada, não consegue fazer nada, porque ele não tem inteligência semelhante à inteligência de Deus. Então eu digo que os evolucionistas não respeitam os ensinos da biologia e da ciência. Por quê? Porque eles dizem que existem animais, existem seres vivos que se reproduzem mesmo sendo híbrido, quando na verdade isso não existe, entendeu? A ciência da arqueologia é a ciência que mais descomprova a teoria da evolução, justamente por isso. Por quê? Se o homem existisse na Terra há mais de 200 mil anos, a população mundial de hoje seria muito maior do que a que existe hoje. Por quê? Se em apenas 6.000 anos a população mundial já passa de 7 bilhões, daqui uns dias está em 8, agora faça as contas aí. Se em 6.000 anos a população já passa de 7 bilhões, se o homem vivesse na Terra há mais de 200 mil anos, então esse número da população seria muito maior, seria 200 vezes mais do que 7 bilhões. Porque nasce mais pessoas do que as que morrem. Entendeu? Então, a história comprova os ensinos da criação, porque ela faz o registro das coisas que vai acontecendo, ela vai registrando. E aí, tudo que está no ensino da criação, aí nós vemos nas fontes históricas mostrando que aquilo realmente aconteceu, não só o histórico da Bíblia, como também a história a história geral, a história universal. No ensino da criação por Deus, sugere que a semana foi feita com 7 dias. Agora, você pode dizer que isso é mentira?
Você pode dizer que a ciência não comprova isso? Porque do jeito que está falando lá, a gente vê que é daquele jeito. Então, eles querem dizer o seguinte, que o ensino de que a semana foi feita com 7 dias, se for dito que é pelo ensino da Bíblia, da criação, não pode ser ensinado na escola, porque seria religião. Mas, se não falar que é religião, pode ser ensinado, entendeu? Quer dizer, o ensino da Bíblia fala que a semana foi criada com 7 dias. Mas isso não pode ser ensinado na escola como ciência, porque diz que é religião. Mas acontece que eles ensinam a mesma coisa que está escrito na Bíblia aqui, eles ensinam lá para os alunos, né, que a semana tem 7 dias. Como é que vai entender? Agora, ao mesmo tempo diz que a Bíblia que ensina isso não é ciência. Mas se está falando que a Bíblia foi... Aliás, se está dizendo que a semana foi feita com 7 dias e realmente é, então o ensino da criação não é mito, é verdade. Porque o que ela fala, a gente vê e comprova. O ensino da criação por Deus, ele até valoriza o biólogo, porque o biólogo vai lá e faz aquilo que a criação está ensinando. Já o ensino da evolução não enaltece, mas humilha os biólogos da engenharia genética. Por quê? Porque o que a teoria da evolução ensina, eles não conseguem fazer. Então eles dizem assim, mas o que fez foi a evolução foi os milhões de anos e foi a teoria da seleção natural através das mutações e foi as especiações que acontecem. Mas, espera aí, os milhões de anos não tem mãos. Os milhões de anos não tem aqueles equipamentos de laboratório que os biólogos têm, né? A seleção natural, que é uma coisa lá que acontece, é um fenômeno da natureza que acontece no ambiente. Essa seleção natural, ela não tem mãos, ela não tem olhos para manipular os elementos orgânicos e transformar uma nadadeira de peixe em patas de réptil. Não tem. Como é que você quer me convencer de que os milhões de anos e essa seleção natural seriam mais inteligentes porque puderam fazer o peixe evoluir de peixe para réptil, mas os biólogos não conseguem fazer, sendo que os biólogos têm olho, os biólogos têm mãos, os biólogos contam com as tecnologias dos modernos laboratórios de pesquisa, né, que nós vemos que tem hoje. Como que os biólogos não podem fazer, mas as especiações puderam? Mas o meio ambiente lá, da seleção natural, puderam fazer. Está querendo dizer então que os milhões de anos e a seleção natural são mais inteligentes do que os biólogos? Não, isso aí está errado. Os biólogos são mais inteligentes, eles têm mais capacidade. Como é que diz que o réptil teria evoluído para a ave por meio do trabalho das especiações e da seleção natural? Mas eles puderam, mas os biólogos não podem. O biólogo não pode pegar um réptil e transformar numa ave. Então, não tem lógica o ensino da teoria da evolução, não tem lógica para enganar o povo de hoje. Quer dizer, o povo de antigamente podia até ser, porque não tinha os recursos de pesquisa que tem hoje, né? Porque hoje tem gente aí que faz faculdade e muita coisa eles pesquisam na internet, né? Mas antigamente não tinha internet. Então o povo podia ser enganado, mas hoje não. Hoje tudo que você quer saber tem bibliotecas, tem a internet, tem muito meio de você saber fazer as pesquisas para não ser enganado. Então não tem cabimento você dizer que o meio ambiente, através das especiações, que o meio ambiente, através da seleção natural, seriam mais inteligentes do que os biólogos, do que os doutores da engenharia genética, que tem mãos, tem olhos e conta com uma tecnologia avançada de pesquisa em laboratórios modernos. Não tem cabimento dizer que os biólogos são menos inteligentes do que a teoria
ensino da seleção natural e das especiações. O ensino da criação por Deus não humilha, mas eleva o conhecimento dos biólogos, porque os biólogos podem fazer quase tudo que Deus também fez, né? E aí acontece o seguinte, que da mesma forma que Deus usou o macho e a fêmea para povoar a Terra, né, os cientistas da NASA estão fazendo também, vão levar o macho e a fêmea para se reproduzir em Marte. Mas se eles mesmos dizem que o ser vivo se adapta em ambiente diferente, por que não leva os seres vivos para lá e solta tudo lá para se adaptar? Vão ter que mudar de espécie, as espécies vão se multiplicando, como teria acontecido na Terra. Não é isso que estão fazendo. O que eles estão fazendo é usando o mesmo método do macho e da fêmea da mesma espécie para poder se reproduzir em Marte e povoar o planeta Marte. Porque se o ensino de Darwin valesse e fosse verdade, eles não iam usar o método de Deus não, porque o ateu, o cientista ateu, eles não concordam com o ensino de Deus. Eles concordam com o ensino de Darwin. Então eles não iriam levar o método que Deus ensinou, iriam levar o método que Darwin ensinou. Já que é esse de Darwin que eles defendem nas universidades, né? Ao invés de usar esse método de Darwin, eles vão estar usando o método de Deus, entendeu? É o macho com a fêmea, mas o macho da mesma espécie da fêmea. Nem o macho de uma espécie e a fêmea de outra espécie não estão levando o mesmo macho da mesma espécie da fêmea, porque sem isso não tem reprodução e não tem como povoar. O universo, o segredo da vida pertence a Deus, né? Mas como o homem inteligente criado à semelhança de Deus, pode ser que eles consigam povoar o planeta Marte, mas se Deus permitir, porque o segredo da vida pertence a Deus e não ao homem.